Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. O juiz Moro suspende o sigilo. E a Justiça Federal torna públicos os grampos telefônicos do ex-presidente. Um deles de hoje à tarde. Lula recebeu ligação da presidente Dilma. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Os grampos têm indícios fortes de que o objetivo da ida de Lula para o ministério foi mesmo tirá-lo do alcance do juiz Moro. E indicam que o ex-presidente tentou influenciar várias autoridades para se proteger. Uma edição extra do Diário Oficial publica a nomeação do agora ministro Lula. Quarta-feira, 16 de março. O Jornal Nacional está começando agora. Nesta quarta-feira, a crise que envolve o governo Dilma Rousseff atingiu o ponto mais alto desde o início. Antes que o Diário Oficial efetivasse a nomeação de Lula como ministro, o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de toda a investigação sobre o ex-presidente. E com isso tornaram-se públicas, no fim da tarde, conversas telefônicas de Lula. Os integrantes da Lava Jato afirmam que há indícios de uma ação para atrapalhar as investigações. Ainda nesta edição, o Jornal Nacional vai mostrar o conteúdo desses grampos e as reações que eles provocaram. A nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como novo ministro-chefe da Casa Civil, 6 dias depois de promotores estaduais de São Paulo terem pedido a prisão dele, foi anunciada no início da tarde, mas começou a se concretizar na noite de terça-feira, numa reunião no Palácio da Alvorada. Foi uma decisão demorada, mais de 4 horas na Alvorada. Os principais ministros do Planalto, Dilma e o ex-presidente Lula, saíram tarde da noite, despistando a imprensa, ainda sem nenhuma certeza. Em jogo, segundo governistas, os questionamentos de Lula sobre os poderes que passaria a ter com alcance na condução da economia. E se a presença dele no governo recuperaria, de fato, a duvidosa fidelidade da base aliada no Congresso, a do PMDB principalmente. As tratativas seguiram madrugada adentro. Os velhos conselheiros do ex-presidente, como o ex-ministro Gilberto Carvalho, madrugaram no hotel onde ele estava hospedado. Dilma nem pedalou, como de costume. Retomou a conversa com Lula no café da manhã com ministros. Ainda precisaram de quase 3 horas de conversa para chegar finalmente a um termo. Mal acabou a reunião e líderes do PT no Congresso já anunciavam a decisão pela internet. Lula voltou para São Paulo, Jacques Wagner viajou para a Bahia. Houve um entra e sai de petistas e ministros no Planalto. No início da tarde veio um anúncio discreto. Uma nota de 13 linhas oficializou Lula para ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, chefe de gabinete de Dilma, e Mauro Lopes, do PMDB, para a Secretaria de Aviação Civil. O governo tenta convencer que a nomeação do ex-presidente tem caráter estrutural, de reforço para alterar os rumos da economia e de ânimo para a relação com o Congresso. Argumentos à parte, fato é que Lula no ministério implica o direito ao foro privilegiado, ou seja, ele escapa das mãos do juiz Sérgio Moro em Curitiba, porque a investigação contra ele passará para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz do caso será o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Os autos são encerrados no estado em que se encontra e entregues ao juízo da 13ª Vara, que automaticamente encaminha isso tudo para o Supremo para apreciar. Lula seguirá trabalhando na sedução dos caciques do PMDB. Já recebeu do presidente do Senado, Renan Calheiros, o aceno de que pode ir em frente. Eles ainda terão um encontro. O vice, Michel Temer, também é alvo da investida de Lula nessa articulação. O presidente Lula já estava em São Paulo quando, no fim do dia, o Palácio do Planalto publicou uma edição extra do Diário Oficial. O documento é o que garante a posse do ex-presidente no cargo de ministro. A edição extra, no mesmo dia do anúncio da nomeação, não é usual.
Normalmente, a presidente Dilma assina o termo de posse na cerimônia de posse e só depois o documento é publicado no Diário Oficial. A entrada de Lula no governo repercutiu no Supremo Tribunal Federal e no Congresso. No Congresso, foi o líder do PT na Câmara que deu a notícia. Lula pediu para que, antes do anúncio formal, todos os líderes dos partidos que apoiam a presidente fossem informados da nomeação. Lula avisou que quer se reunir com os líderes na semana que vem, após a posse. Quem conversou com o ex-presidente disse que ele deixou claro que quer mudar a relação com a base aqui no Congresso. E para alguns parlamentares, a presidente Dilma não tinha mesmo outra saída, que o governo dela precisa ser reinventado. Vai ser um braço forte junto à presidenta Dilma para agilizar e tomar as medidas que forem necessárias para a retomada do crescimento e principalmente do emprego. Governistas negaram que o ex-presidente tenha aceitado ser ministro para ter foro privilegiado. Vindo para o ministério, ele estará sujeito a responder qualquer inquérito, investigação no Supremo Tribunal Federal. É até um desrespeito ao Supremo esse tipo de argumentação. Mas a oposição vai insistir. Entrou com uma série de ações populares na Justiça Federal para tentar impedir a posse do ex-presidente. A presidente Dilma Rousseff está se utilizando de um ato lícito para promover um ato ilícito, que é nomear uma pessoa que está denunciada na justiça e uma pessoa que pode se transformar em réu de um momento para outro, para um cargo apenas para blindá-lo junto à Justiça Federal. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, diz que na prática a presidente está abdicando de seu mandato e que é absolutamente condenável a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. A razão da posse do presidente Lula no ministério tem um sentido que supera todos os outros, é impedir o bom andamento das investigações, seja da Operação Lava Jato ou daquelas conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo. No início da noite, o PRB, que tem 21 deputados, um senador e o ministro do Esporte, Jorge Hilton, anunciou que vai deixar a base aliada. A nomeação de Lula para a Casa Civil também repercutiu no Supremo Tribunal Federal. A crise só piorou, só se agravou, a ponto de agora a presidente buscar, inclusive, um tutor para colocar no seu lugar de presidente, e ela assume aí um outro papel. E um tutor que vem com problemas criminais muito sérios, mudando inclusive a competência do Supremo Tribunal Federal, de tema que nós vamos ter que discutir, mudando inclusive a competência da Justiça Federal. Eu não vejo como alguém aceitaria um cargo depois de ter sido presidente da República apenas para buscar a prerrogativa, se é que há prerrogativa, de ser julgado pelo Supremo. Eu vejo essa ida do presidente como uma tentativa de sairmos do impasse nacional. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o repórter Fernando Rego Barros tem informações deste momento. Olá, Fernando, boa noite. Manifestantes protestam agora em frente ao Palácio do Planalto? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os manifestantes começaram a chegar aqui ao Palácio do Planalto por volta das 5 horas da tarde, bem antes até da divulgação da gravação entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que foi divulgada um pouco depois. Esses manifestantes vieram aqui para protestar contra a nomeação pela presidente Dilma do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A gente vê essas imagens aéreas aí, nesse momento aqui em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Militar, são cerca de 2.500 pessoas. Esse número até foi atualizado agora há pouco para 5.000 pessoas postadas aqui em frente ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff saiu daqui do Planalto por volta das 6h35 da noite. Foi para o Palácio do Alvorada, mas os manifestantes continuaram aqui. Eles não aceitam a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Os protestos são pacíficos. Em nenhum momento houve violência aqui, nem por parte da Polícia Militar, nem por parte dos manifestantes. Os manifestantes só não podem... A guarda presidencial está postada logo depois da mureta de proteção para evitar qualquer invasão. Mas não houve essa invasão.
Um grupo de deputados da oposição chegou aqui logo depois do início do protesto, mas demorou pouco, foi logo embora. E houve alguns deputados também que chegaram e foram expulsos pelos manifestantes, que não queriam a presença de alguns deputados protestando aqui junto com eles. A gente está acompanhando aí essa movimentação ainda em frente aqui ao Palácio do Planalto. Bonner, Renata. Aí Fernando Rego Barros mostrando cerca de 5.000 pessoas protestando neste momento em frente ao Palácio do Planalto. E de Brasília a gente vai agora a São Paulo. O repórter Tiago Weltz também tem informações para a gente. Tiago, o que você vê nesse momento? Há um grande protesto já na Avenida Paulista nesse momento. Vale lembrar que ele começou antes do anúncio da divulgação do grampo da ligação entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Várias pessoas já se dirigiam aqui para a Avenida Paulista para protestar contra a nomeação do ex-presidente. E essa manifestação começou a ganhar mais corpo agora à noite, depois da divulgação desse áudio, depois da divulgação do grampo. Às 8 horas, por volta das 8 horas da noite, a Avenida Paulista foi fechada, ela segue fechada e com manifestantes ocupando os dois lados da avenida, aí em frente à Fiesp, que você vê aí com essa bandeira com uma faixa preta. Renata, Bonner. Tiago Weltz mostrando imagens ao vivo da Avenida Paulista, um protesto em frente à Federação das Indústrias de São Paulo. E ainda nesta edição, a crise política no auge em Brasília. A Justiça torna público um diálogo entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. A Polícia Federal afirma haver indícios de ações para atrapalhar as investigações da Lava Jato. E a seguir você vai ver o que disse a presidente Dilma sobre a nomeação de Lula para o cargo de ministro. A nomeação do ex-presidente Lula para o ministério foi feita de uma maneira muito discreta, numa nota de 13 linhas. E depois disso veio o silêncio. Silêncio esse que só foi quebrado no meio da tarde. A presidente Dilma deu uma entrevista no Palácio do Planalto. E logo no início, a presidente foi questionada se, com essa nomeação, Lula teria virado uma espécie de super-ministro e ela iria perder poder. Eu vou até rir, sabe por quê? Tem 4 anos de governo, mais uns 5. Eu estou entrando no 6º. Tem 6 anos que vocês tentam, porque tentam, me separar do Lula. A minha relação com o Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Lula é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Então, o presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para nos ajudar, para ajudar o Brasil, sobretudo o Brasil. Tudo que ele puder fazer para ajudar o Brasil será feito. Presidente. A presidente Dilma também foi questionada sobre as negociações para que Lula aceitasse o cargo. Junto com os rumores de que ele seria nomeado, surgiram informações de que Lula estaria fazendo exigências para aceitar o cargo. A presidente negou. Eu digo para vocês que isso não é do perfil do presidente Lula. O presidente Lula não age dessa forma. Porque o presidente Lula tinha dúvidas se ele deveria ou não assumir o cargo. Dúvidas essas mais ligadas à situação do confronto que a oposição poderia fazer sobre as suas razões, do que sobre esse tipo de questão. E acho que essas dúvidas foram integralmente superadas e nós, já ontem, tínhamos a decisão. Mas nós aprofundamos hoje porque tinha de tratar de vários assuntos mais práticos. Quando um repórter perguntou se o fato de Lula estar sendo investigado na Operação Lava Jato causaria algum constrangimento, a presidente voltou a defendê-lo e disse que estranha a forma como as investigações sobre Lula têm sido conduzidas. Os critérios de investigação são extremamente estranhos em relação ao presidente Lula. Muito estranhos. Por quê? Porque o presidente Lula nega que tenha o triplex, nega que tenha um sítio. E deu explicações suficientes, não se recusa a dar explicações. Sempre que foi chamado, informou
E acho estranho, já manifestei isso, que ele seja levado coercitivamente ou que seja pedida preventiva dele, sem base num fato que caracterize isso. Não só eu, mas uma opção de juristas falaram isso. Acho que não está certo isso. Mostra a minha confiança na trajetória dele, na biografia dele, no compromisso dele, que eu conheço ele, compromisso dele com todas as práticas corretas e idôneas. Uma das críticas da oposição sobre a nomeação de Lula é que, como ministro, ele ganha foro privilegiado, ou seja, deixa de ser investigado em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro e passa a ser investigado em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma rebateu esse argumento. Prerrogativa de foro não é impedir a investigação, é fazê-la em determinada instância e não em outra. E a troco de que eu vou achar que a investigação do juiz Sérgio Moro é melhor do que a investigação do Supremo, isso é uma inversão de hierarquia. Me desculpa, eu não posso acrescentar mais nada a uma resposta dessas. Então, eu não entendo porque, quando chega nesse caso, criam essa hipótese. Vocês me desculpam, mas eu acho que essa hipótese ela é apenas uma sombrinha, uma proteção ao fato de que, vamos falar a verdade, a vinda do Lula para o meu governo fortalece o meu governo. E tem gente que não quer que ele seja fortalecido. O que eu posso fazer? A presidente Dilma também falou sobre crise econômica. Ela negou que o governo vá usar reservas internacionais, uma espécie de poupança que o Brasil tem no exterior, para incentivar o crescimento da economia ou a queda da inflação. Nós jamais teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja a proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações. E elas, infelizmente, só beneficiam uns poucos que lucram com ela, que tentam eu acho, criar uma situação de especulação. Nós temos de buscar a estabilidade fiscal. Por que vocês acham que eu falei do compromisso do Lula com a estabilidade fiscal? Porque ele é real, vocês sabem disso. Olha a retrospectiva do presidente. Que história é essa que o presidente não tem compromisso com a estabilidade fiscal? Que história é essa que ele não tem compromisso com o controle da inflação? Eu acho que é admissível, tudo é admissível. Mas tem coisas que passa, eu diria assim, que está um pouquinho acima do noticiário especulativo. A presidente Dilma também assegurou que não haverá mudanças na equipe econômica. Não se admite porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. Nem o ministro Nelson Barbosa, nem o ministro Tombini estão com alguém ou qualquer coisa que levantou a possibilidade deles saírem do governo. Pelo contrário, eles estão mais dentro do que nunca. A seguir, a crise política no auge em Brasília. A Justiça torna público um diálogo entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. E a Polícia Federal afirma haver indícios de ações para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal manteve as regras estabelecidas no fim do ano passado para a tramitação do pedido de abertura do processo de impeachment no Congresso contra a presidente Dilma Rousseff. O ministro relator Luiz Roberto Barroso manteve o voto de dezembro, rejeitou os recursos da Câmara dos Deputados contra o rito do impeachment. Cabe às instâncias políticas deliberar sobre a permanência ou o afastamento do chefe de Estado. Ao Supremo Tribunal Federal toca tão somente zelar pelo cumprimento da Constituição e das demais normas aplicáveis.
8 ministros seguiram o relator, entenderam que não houve omissão nem contradição nas decisões do tribunal e que o recurso da Câmara não poderia ser usado para julgar tudo de novo. O fato de simplesmente não ser do agrado da parte que não viu atendido seus interesses não justifica, por si só, provocar um novo julgamento da causa. A causa está julgada. O que a Corte fez foi manter a integridade e a inteireza da sua jurisprudência já sedimentada após a Constituição de 1988. Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram os únicos a discordar. Toffoli disse que há contradição, porque com a indicação dos integrantes da comissão do impeachment pelos líderes partidários e sem chapa avulsa, não há eleição. Nós estamos trocando a representação de 513 por 28 líderes partidários. Ou menos, porque há os blocos. E aí nos blocos quem indicam são os líderes dos respectivos blocos. Essa posição final do Supremo é, na prática, um sinal verde para a Câmara. Os deputados poderão retomar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, desde que as regras determinadas pelo STF sejam obedecidas. E se surgirem divergências, a Corte poderá ser acionada de novo. Com a rejeição do recurso, a comissão especial na Câmara, que analisa o pedido de abertura do processo, deve ser eleita com voto aberto. Os nomes serão indicados pelos líderes dos partidos e não poderá haver chapa alternativa. Se 2/3 da Câmara aceitarem a abertura do processo, o Senado poderá decidir por maioria simples, pelo arquivamento ou pela continuidade. O afastamento da presidente Dilma Rousseff do cargo ocorrerá somente depois que o plenário do Senado decidir pela abertura do processo de impeachment por maioria simples. Nesta quarta-feira, a crise política atingiu o ponto mais alto. O juiz Sérgio Moro suspendeu no fim da tarde o sigilo da 24ª fase da Operação Lava Jato. E com isso, conversas do ex-presidente Lula se tornaram públicas. Integrantes da Operação Lava Jato afirmaram que há indícios de uma ação para atrapalhar as investigações. As interceptações telefônicas foram feitas com autorização da Justiça, começaram no dia 19 de fevereiro e continuaram até hoje. Numa conversa gravada em 27 de fevereiro, dias antes da condução coercitiva de Lula, em 4 de março, o ex-presidente conversa com Rui Falcão, presidente do PT. Lula disse: tô esperando. Segunda-feira eu tô esperando, segunda-feira, a operação de busca e apreensão na minha casa, do meu filho Marcos, do meu filho Fábio, do meu filho Sandro, do meu filho Cláudio. E Rui Falcão respondeu: eu vi esse noticiário aqui. Investigadores dizem que essa conversa e outras que foram interceptadas indicam que Lula pode ter ficado sabendo da operação contra ele e tentado atrapalhar os trabalhos da Lava Jato. Lula teria, inclusive, buscado influenciar ou conseguir ajuda de autoridades do Ministério Público Federal e até de ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa conversa gravada no dia 27 de fevereiro, o ex-presidente fala com Paulo de Tarso Vanucchi, ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos no governo Lula. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que, no diálogo, Lula esteja se referindo ao ministro indicado da Justiça, Eugênio Aragão, que também é subprocurador-geral da República. Lula disse: o problema é o seguinte, Paulinho, nós temos que comprar essa briga, eu sei que é difícil, sabe? Eu às vezes fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem. Porque o Aragão parece o nosso amigo, parece, mas está sempre dizendo: olha. Logo depois de sair do depoimento à Polícia Federal no dia da Operação Aletheia, em 4 de março, Lula falou com Dilma sobre um pedido dos advogados dele, que estava no Supremo Tribunal Federal, questionando quem deveria investigá-lo, se o Ministério Público de São Paulo ou a Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Lula falou: eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que está na Suprema Corte, que está na mão da Rosa Weber. Após o diálogo com Dilma, Lula conversa então com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e solicita que ele converse com Dilma a respeito do negócio da Rosa Weber. Lula falou: mas viu, querido, ela está falando dessa reunião, Wagner. Eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber, que está na mão dela para decidir. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. A ministra Rosa Weber negou o pedido da defesa de Lula porque entendeu que não houve ilegalidade nas duas investigações.
Em outro telefonema, um homem identificado como Roberto Carlos deixa claro que o ministério serve de foro privilegiado para Lula. Roberto Carlos fala: "Eu acho, tem uma coisa que está na mão de vocês, é ministério, acabou." Roberto Carlos continua: "Agora você tem uma coisa na tua mão, você, o PT, a Dilma, vai ter porrada, vão criticar, e daí? Numa boa, você resolve outro problema, que é o problema da governabilidade." Numa conversa gravada no dia 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula fala com Paulo de Tarso Vanucchi, ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos do governo Lula. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que, no diálogo, Lula esteja se referindo ao novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que também é subprocurador-geral da República. Lula diz assim, abre aspas, "O problema é o seguinte, Paulinho, nós temos que comprar essa briga. Eu sei que é difícil, sabe? Eu, às vezes, fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem naquela..." E o presidente diz um palavrão, "porque o Aragão parece nosso amigo. Parece, mas está sempre dizendo, olha..." Fecha aspas. Na introdução da degravação de uma conversa entre Lula e o advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, ocorrida no dia 7 de março, os investigadores dizem que, nesse trecho, Lula diz que o PGR recusou 4 pedidos de investigação do Aécio Neves e aceitou o único pedido de investigação da Lils. Ele fala que essa é a gratidão do PGR por ter sido nomeado procurador. Sigmaringa diz que vai fazer uma petição formal e jogar para a imprensa para constranger o PGR. Lula diz, abre aspas, "Eu não sei o que eu pedi para você de manhã, mas era uma coisa simples, que não precisava de formalidade." Sigmaringa Seixas pergunta, "Não, mas simples." Ele vai dizer não, ele não vai receber. "Eu conversei com gente só." Lula diz, é porque ele recusou 4 pedidos de investigação ao Aécio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Sigmaringa responde, pois é, mas se fizer uma petição, Lula diz, essa é a gratidão. Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Sigmaringa responde, pois é, mas se a gente formalizar, inclusive, jogando para a imprensa, ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar com ele, ele diz não e pronto. Ou não diz né. Lula diz a Sigmaringa, então conversa com o Cristiano. No dia 7 de março, a Polícia Federal interceptou uma conversa entre o ex-presidente Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O prefeito diz que está sofrendo e Lula rebate, dizendo que ele é abençoado por Deus por causa das Olimpíadas. O prefeito Eduardo Paes afirma, então, que fazer Olimpíada com Lula e com Sérgio Cabral é uma coisa, mas segurar com aquele bom humor da Dilma e do Pezão, Lula comenta, não é fácil, querido. A conversa segue e o prefeito do Rio afirma, agora, da próxima vez o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de M. Ele usou a palavra que eu não preciso repetir aqui, sítiozinho vagabundo, e aí diz um palavrão. Isso é a palavra do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Aí o ex-presidente Lula ri e Eduardo Paes continua. O senhor é uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o seguinte, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. E o prefeito diz alguns palavrões. E Lula, mais uma vez, ri. Em uma das ligações interceptadas pela Polícia Federal, o ex-presidente Lula fala para o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, acompanhar o que a Receita Federal está fazendo junto com a Polícia Federal. No diálogo, Lula fala o seguinte, abre aspas, Nelson, vou te falar uma coisa por telefone, isso daqui, ó. O importante é que a Polícia Federal esteja gravando. É preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Nelson Barbosa responde, não é? Gagueja um pouco e depois prossegue. Eles fazem parte. Lula retruca. Mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema de arrecadação do Estado. Nelson Barbosa responde, sei. O ex-presidente Lula continua. Sabe, eu acho que eles estão sendo, e fala um palavrão. Nelson Barbosa responde, tá. Lula complementa,
Estão procurando pelo em ovo, eu acho. Eu vou pedir para o Paulo Okamoto botar tudo no papel, porque era preciso você chamar o responsável e falar... Ele fala um palavrão. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com a Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record? Ou só com o Lula? E o ex-presidente fala um palavrão. E logo em seguida, outro palavrão. E Nelson Barbosa responde: tá, pede para o Paulo colocar. Numa conversa gravada hoje à tarde, por volta de 1h30 da tarde de hoje, e depois do anúncio de que Lula seria ministro da Casa Civil, a presidente Dilma Rousseff liga para o celular do segurança de Lula para falar com o ex-presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o diálogo de Dilma, ao contrário da interpretação da oposição, não estava dando a Lula um documento para ele se livrar de uma possível ação policial. Segundo o ministro, a presidente estava enviando a Lula o documento chamado termo de posse para ele assinar. Isso porque Lula, de acordo com Cardoso, estava com problemas para comparecer à cerimônia de posse marcada para amanhã. Muito bem, nós vamos agora a Belo Horizonte, não é Brasília, esse é o repórter Ricardo Soares que vai falar ao vivo com a gente. Vamos ver se a gente consegue recuperar o sinal. Ricardo, está ouvindo o Jornal Nacional, o estúdio do Jornal Nacional no Rio de Janeiro, Ricardo? Ricardo Soares, ao vivo de Belo Horizonte. O ato aqui em Belo Horizonte, em frente ao Palácio da Liberdade, a sede simbólica do governo de Minas. Esse é o mesmo palco das manifestações do último domingo. Estão aqui, pelos cálculos da Polícia Militar, entre 300 e 400 pessoas. Essas pessoas combinaram o protesto pelas redes sociais assim que souberam da nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Os manifestantes bloquearam o trânsito, caminharam até a sede do Ministério Público Federal, que fica aqui pertinho, e no trajeto convocaram mais gente para vir para a rua. Os manifestantes agitam bandeiras do Brasil, gritam palavras de ordem contra o PT, pedem a prisão do ex-presidente Lula e a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Daqui a gente vai lá para São Paulo saber as informações com o repórter Tiago Eltz. Vocês estão vendo é o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele tem uma fachada de LED e a Fiesp havia organizado para hoje esse protesto, colocando essa bandeira verde e amarela com uma faixa preta. Agora à noite ela incluiu nessa faixa essa frase "renuncia já". É em frente ao prédio da Fiesp que os manifestantes se organizam. A Polícia Militar ainda não divulgou um número de manifestantes, mas eles já ocupam quase um quarteirão inteiro aqui da Avenida Paulista e a gente vê que tem mais gente chegando. Agora há pouco, não muito longe daqui, nós fizemos imagens do Tuca, que é o teatro da PUC aqui de São Paulo, onde está acontecendo um evento organizado pelo Centro Acadêmico de Direito chamado Ato pela Liberdade Democrática Não Vai Ter Golpe. Reúne artistas e juristas de esquerda e representantes de movimentos sociais. Dentro do teatro tem 700 pessoas e mais essas pessoas que estão do lado de fora. Agora nós vamos a Brasília com o repórter Fernando Rego Barros. Aqui em Brasília já são quase 4 horas de protestos. Os manifestantes começaram a chegar aqui por volta das 5 da tarde e continuam aqui posicionados em frente ao Palácio do Planalto. Eles protestam contra a nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil, nomeação que foi anunciada hoje à tarde. Agora uma parte dos manifestantes se deslocou para a Praça dos Três Poderes e formou até uma fogueira ali com pneus. A segurança continua acompanhando tudo de perto, mas sem interferir na manifestação
que acontece de forma tranquila aqui em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes protestam com cartazes, com faixas e continuam aqui, ou na Praça dos Três Poderes ou em frente ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff saiu daqui às 6h35 da noite, rumo ao Palácio do Alvorada. Bonner, Renata. Obrigado, Fernando Rego Barros, trazendo ao vivo de Brasília as informações. Nós vamos voltar a Brasília também ao vivo com a repórter Camila Bonfim, porque ela tem as explicações do juiz Sérgio Moro para a liberação, a suspensão do sigilo do conteúdo de investigações do ex-presidente Lula, né, Camila? Boa noite. É isso mesmo, Bonner. Boa noite para você, boa noite a todos. O juiz Sérgio Moro justificou ter tornado pública aquela gravação, afirmando o seguinte: a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. O juiz disse ainda que, nesse caso sem sigilo, os investigados podem exercer amplo direito de defesa. E assim como em outras etapas da investigação, quando as diligências estão cumpridas, Sérgio Moro torna tudo público e diz que isso ainda é mais urgente em um cenário que ele chama de aparente tentativa de obstrução à justiça, lembrando o caso do senador Delcídio do Amaral, que chegou a ser preso por essa suspeita. Moro também disse que Lula sabia ou desconfiava que estava sendo monitorado na Lava Jato, que só autorizou o monitoramento telefônico do ex-presidente. As pessoas, as autoridades com foro privilegiado que aparecem nas gravações ou ligaram ou receberam ligações dele. Na decisão, Moro diz também que houve aparente tentativa de influenciar ministros do Supremo, como Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, tentativas que não deram certo. E ele vai enviar essas investigações ao STF na semana que vem. Bonner, Renata. Obrigado, Camila. Bom, a gente viu aqui no Jornal Nacional, ainda há pouco, Renata e eu estávamos passando para você o conteúdo desses diálogos, dessas gravações telefônicas liberadas, mas o fato é que a revelação do diálogo entre Lula e a presidente Dilma provocou uma reação imediata no Congresso Nacional. O Júlio Mosquera, nosso repórter, acompanhou. Boa noite, Júlio. O que você traz para a gente de informação sobre a reação aí no Congresso? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, o clima esquentou muito hoje aqui, tanto na Câmara como no Senado. A primeira reação de muitos deputados e senadores foi de incredulidade. Eu estava aqui no Salão Verde da Câmara quando muitos deputados me procuraram para perguntar se o diálogo da presidente Dilma com o ex-presidente Lula era de fato verdadeiro. E eu disse que sim. E muitos ficaram boquiabertos, sem entender, achando que poderia não ser verdade. De imediato, os líderes dos partidos de oposição convocaram uma entrevista coletiva para pedir a renúncia de Dilma e a prisão de Lula. Os líderes dos partidos governistas também ficaram muito revoltados, mas com o juiz Sérgio Moro, porque ele tinha autorizado a liberação das gravações feitas nos telefones do presidente Lula, principalmente da gravação do diálogo feito com a presidente Dilma. Esse clima de confronto foi para o plenário da Câmara, onde houve acusações mútuas. A informação de Júlio Mosquera ao vivo de Brasília. Obrigado, Júlio. Muito obrigado pela sua participação ao vivo no Jornal Nacional. Renata. Agora há pouco, Bonner, houve panelaços contra o governo e a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil em pelo menos 11 capitais brasileiras. Vamos ver. Em São Paulo, moradores bateram panelas na Avenida Paulista e em várias regiões da cidade. Nas varandas, teve gente que apagou e acendeu as luzes e houve buzinaço nas ruas. Panelaços também foram ouvidos em vários bairros do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca, Humaitá e Flamengo. Você vê aí as imagens do Rio. Em Belo Horizonte, o panelaço foi no bairro de Santo Agostinho, na região centro-sul da cidade. No Recife, motoristas protestaram com um buzinaço na praia de Boa Viagem. Nos prédios da orla, moradores bateram panelas. Em Florianópolis, o panelaço foi perto da Avenida Beira-Mar Norte. Moradores foram para as varandas e janelas. Em Porto Alegre, mais panelaço, em pelo menos 4 bairros da capital gaúcha. Moradores de Goiânia também bateram panelas. Essas são imagens da região sul da cidade. Muito bem. A gente vai voltar agora ao vivo a São Paulo. O repórter Tiago Eltz tem informações sobre outra manifestação. É isso, Tiago?
Exatamente, Bonner. A gente continua sobrevoando aqui a Avenida Paulista, aí são os manifestantes que estão na Paulista. E eu falei agora há pouco de um outro protesto, um ato que está acontecendo na PUC, no Teatro da PUC, aqui de São Paulo. A gente não viu as imagens naquele momento, mas nós fizemos as imagens há alguns instantes. E são as imagens que vocês veem agora. É um ato a favor do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, chamado Ato pela Liberdade Democrática Não Vai Ter Golpe. A rua em frente está fechada, a gente não sabe ainda o número de participantes, mas dentro do teatro cabem 700 pessoas e tem todo esse público aí de fora, Bonner e Renata. Obrigado, Tiago. Nesse 16 de março histórico, nervoso, você teve um Jornal Nacional que acompanhou os fatos aí praticamente ao vivo, mas essa edição está terminando aqui. Você vai ter logo mais, depois de Velho Chico, o futebol. E o Jornal da Globo é depois do BBB. Uma boa noite. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Boa noite, até amanhã.